Hoje, dia 17 de dezembro de 2021, cidade de Cascavel, aqui no nosso estúdio da Rádio Missão Brasileira. Mais uma vez temos o prazer de receber o Fábio Rodrigues Pardinho, do canal Família na Verdade, o canal do YouTube. Meu amigo, seja muito bem-vindo, Fabão. Obrigado, querido. Mais uma vez estamos aqui juntos, né, para falarmos um pouco aí da palavra do Senhor, do nosso projeto, e espero que os irmãos sejam abençoados aí com a palavra. Lá ok? Ali tá ok? Tá ok. Então legal. Pessoal, então hoje o Fábio veio para a gente ter um bate-papo sobre um assunto que cada dia se tem menos conhecimento, mas é um assunto de extrema relevância para a sociedade brasileira, que é a família. Não é verdade, Fábio? Nós queremos falar hoje um pouquinho com vocês sobre o propósito do casamento, né? Existe um propósito na criação para o casamento. E a sociedade, de uma forma geral, ela não entende o que é o casamento. Verdade. As pessoas querem se casar, as pessoas querem formar família, mas elas não entendem, né? E por não entenderem, muitos casamentos eles se acabam. Por não entender o que é o casamento. O que é o casamento? O casamento não é duas pessoas se gostar e morar junto. Existe um propósito de Deus por trás disso, né? Então, assim, a primeira coisa que nós temos que compreender é que Deus criou o casamento porque Deus quer casar. Sim, nós somos a noiva. É Deus que quer casar, né? Então, quando você fala assim, eu quero casar, não é você que quer casar. Essa vontade que as pessoas têm de casar, de ter um companheiro, ter uma companheira, ter uma família, isso é uma vontade de Deus. Foi Deus que colocou dentro das pessoas isso. Você já nasce com esse negócio dentro de você. Algumas pessoas, em virtude das experiências que elas tiveram dentro das suas famílias, principalmente mulheres, elas acabam, né, com esse movimento aí feminista. Por conta de abandonos, por conta de abuso, de ver a mãe sofrer na mão do pai, o pai às vezes com problema, e chegar em casa, e violência e tudo mais, abandono. Então, a menina cria aquela ideia, não, eu não vou casar, né? Eu não quero casar. Sim. Casamento é coisa ruim. Sim. Né? Então, a primeira coisa que nós temos que compreender em relação ao casamento, o casamento é Deus que quer casar. E existe um propósito muito maior do que aquela ideia que a gente tem, eu quero casar para ser feliz, ou para fazer alguém feliz. As duas coisas são válidas, mas não é esse o propósito. O propósito maior do casamento é o homem entender qual é a sua identidade dentro da família. O homem tem uma identidade dentro da família. Uma identidade de governo. Uma identidade de apontar o caminho para aquela geração que vai vir depois dele. Então, ele tem essa função dentro da família. Então, antes de você pensar assim, eu quero casar porque eu quero fazer alguém feliz ou porque eu quero ser feliz, você tem que entender o seguinte: o propósito maior não é você ser feliz. O propósito maior é você entender o que Deus quer de você dentro do casamento, né? O que você vai ter que fazer para esse casamento dar certo, né? Uma coisa que muitas pessoas não compreendem: a função do casamento, tanto do homem quanto da mulher, a principal função é preparar a próxima geração. Não existe gerações que vão adorar o Deus verdadeiro, que vão cultuar o Deus verdadeiro, se essa geração não aprender com seus pais. Tanto que em Israel, a cada 7 anos, né, as fases são de 7 anos, 7 anos de idade, 14, 21, 27, 35, 42. E a cada 7 anos em Israel era lido as leis. Eram lidos para quê? Para que a próxima geração soubesse, tivesse essa bússola espiritual de onde que era para ir. É os pais, né, que passam para os filhos suas crenças, sua fé, ou as suas não crenças, a sua falta de fé. Isso mesmo. Não é verdade? Então, essa ideia de passar o bastão para a próxima geração.
Então, quando eu tenho a compreensão de que o casamento não é meu, a pessoa fala assim, ah, eu casei, é o meu casamento. Não, o casamento não é seu. O casamento não é do homem nem da mulher, o casamento é de Deus. Então, quando você casa, você está cumprindo um propósito eterno do Criador, não é seu propósito. É o propósito de Deus, que é maior do que o seu. Porque, olha só, quando a pessoa entende que o casamento não é dela, ela jamais vai pegar uma caneta e assinar um divórcio. Porque como que eu vou assinar um negócio que não é meu? Como é que eu vou vender um carro que não está no meu nome? Vocês estão entendendo? O tamanho da responsabilidade que é um casamento, o que é a família. Né? Como eu falei no outro programa, né, e vocês vão ouvir muitas vezes eu contando aqui um pouco da minha história, né, do que eu vi dentro do casamento. Então, hoje eu estou entendendo por que eu vi tudo isso, por que tudo isso aconteceu. Né? Não que Deus queria que acontecesse, mas a pessoa que eu me tornei hoje, a visão que eu tenho em relação à família, hoje, sabe, vamos dizer, ela foi construída diante de tudo que eu vi. O meu pai, por exemplo, não ser e não fazer. Não entender que a função dele não era bater na esposa, era amar a esposa. Exatamente. A função dele não era chegar bêbado em casa e assustar os filhos, é amar os filhos. Sóbrio e direcionando. É dar segurança para os filhos, né? Basicamente, o pai ele vai fazer 3 coisas dentro da família: direção, limite e segurança. É o pai que transmite essas verdades para a família, para os filhos. Né? Essa é a função do pai. Então, quando o homem ele não cumpre esse papel, ele pode estar até casado, como a gente vê muitas pessoas que estão casadas no papel, estão casadas até o corpo, na questão sexual, estão casadas. Mas emocionalmente, em relação a propósito, elas não estão casadas. Sem propósito, objetivos juntos. Elas não entendem o que é o casamento. E aí, por qualquer situação, elas se separam. O casamento se desfaz. E o problema não é só você ir lá no cartório e assinar um papel. Não é esse aqui o problema. Assinar isso aqui. Rasgar a certidão de casamento. Né? Eu vou pegar aqui, vou rasgar. Rasgou. Não é esse aqui o problema. E os filhos que estão no meio dessa história? E as crianças? Como é que elas ficam? O que a gente faz com essas crianças? Porque quando você rasga lá o certidão de casamento, lá no divórcio, você está rasgando o seu filho pelo meio. Você causa uma lesão na mente do seu filho. E aí quando ele casa... Acho que você contou no outro programa de uma menina que entrou em depressão e morreu. Está lá no meu canal, os depoimentos. Vocês podem entrar lá no canal Família na Verdade. Entrem lá nos vídeos que eu falo sobre a consequência do adultério na vida do traído. As consequências do adultério na vida do traído. Entra nesse vídeo e assista. E leia os comentários. Vocês vão ver coisas assim que é de cortar o coração. Tudo por quê? Porque 2 pessoas ou uma pessoa não entendeu o seu papel dentro do casamento. E rasgou o contrato. Que nem é dele, que é de Deus. Então, quando você assassina uma família, porque divorciar é assassinar uma família, você está assassinando. Quando você assassina uma família, você está atacando o próprio Deus. Porque o casamento é dele, foi ele que criou. Foi ele que disse lá, multiplicai-vos e enchei a terra. Né? Vocês serão uma só carne. Né? Foi o Senhor que disse. Sim, inclusive tem, tanto eu quanto você, somos muitos seguidores do Pastor Cote, né, o Marcos Souza Borges, a Jocum de Curitiba, a Jocum PR. E algo, muito do que eu aprendi, né, que foi aprendizado vindo de outros, veio dele, ou do meu antigo discipulador na Jocum, o Marcos César Cabral, o querido Cabral que Deus levou em 2007. E uma coisa que eu aprendi com o Cote, meu querido ouvinte, e eu acho que é a mais pontual sobre casamento, né? A mulher, antes de casar com o jovem, com o homem, tem que casar com a missão dele. Então isso daqui arremete a algo de responsabilidade para mim e para você, nós que somos os homens.
Não tem como você querer contrair um matrimônio se você ainda não sabe sua missão, você não definiu. Você começou falando de identidade. Primeira coisa, no reino você define a sua identidade. Depois, a sua identidade definida vai ser clareado, vai ser descortinado para você o seu propósito de vida. E é com isso aqui que a mulher tem que casar. Minha querida ouvinte, antes de você casar com o olhinho bonito, com músculo, com o tom de voz legal, você tem que casar com a missão. Porque é isso aqui que é uma cerca protetora e um alicerce, fundamento muito forte para o casamento, Isso não é, mesmo, Fábio? isso mesmo. A mulher, ela tem que entender que, eu quero casar, então você tem que casar com a missão do homem. Qual é a missão dele? Se a missão dele, se você está vendo já no namoro, que a missão dele é passar mais tempo em volta, não estou aqui criticando quem faz, tá, gente? É saudável fazer, mas entenda uma coisa. Se a missão dele, se ele gasta mais tempo na roda dos amigos, né, lá, tomando as beritas e tal, e no futebolzinho, e ele gasta mais tempo com isso do que com a palavra. Uma vida de solteiro, né? Sabe, se ele está gastando mais tempo com isso do que se preparando para um casamento, você vai ter problema. Você vai ter problema. Então, você tem que saber se ele tem uma missão. E a maioria dos homens não sabe. Eu fui descobrir isso depois de velho também. Né? Eu fui descobrir depois de velho, depois de ter um monte de problema. E fui aprender com o pastor Corte. Né? Quando fiz a minha oficina. Deus me tocou profundamente. Então, ali eu comecei a entender, né, que muitas das coisas que eu estava vivendo no meu casamento eram cargas emocionais que eu tinha trazido lá do que eu vi os meus pais viverem. E a minha esposa também trazendo as cargas dela. Né? Então, se juntou ali duas pessoas com uma série de dificuldades, de problemas emocionais. Né? E aí começaram a se agredir. Mas você sabe qual eu acho que é o ponto principal? Por exemplo, eu vejo casais com problemas. E daí você senta para ouvir, você vê que o problema não é o problema. Não é o a problema. falta do propósito. É isso mesmo. Porque quando você vai na direção do propósito, automaticamente está saindo daquele Egito e vai em direção àquela promessa, que é o propósito, que é o chamado, sempre tem o Mar Vermelho. E no Mar Vermelho seus inimigos ficam. Agora, se eu de vez de ir atravessar o Mar Vermelho, que elimina meus inimigos, eu volto para trás e eu ficar brigando com os inimigos, isso mesmo. Nunca vai ter solução, nunca vai ter resolução desses problemas. Isso mesmo. É por isso que é fundamental, né, Fabão? O homem está muito cônscio, muito claro, muito firme no que Deus trouxe para ele, que é o que é para ele fazer. E a Bíblia se reporta, como que a Bíblia se refere à mulher? Auxiliador idônea. O que é auxiliador idônea? Ajudador apto, capaz. Ela é uma ajudadora apta, capaz ao quê? Ajudar o marido na missão. E mais um ponto também, pegando um pouquinho do gancho, a Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil. Essa sociedade atual e essa mídia mentirosa fala de empoderamento feminino. Como é que é isso, gente? Explica para mim, mero mortal. A Bíblia, o Criador, aquele que criou a mulher, se refere, aquele que sabe o DNA, a essência, se refere a ela como o vaso mais frágil. Aí o inferno vem com uma mentira do empoderamento feminino. Rapaz, inversão de papéis. Você acha que seu casamento, seu relacionamento vai dar certo? O homem como o frágil da casa e você como a empoderada? Você acha, meu amigo, que vai dar certo isso? Você como frágil, você é auxiliador idôneo e sua mulher a cabeça? Cristo é o cabeça da igreja, assim como o marido é o cabeça da mulher. Isso mesmo, perfeito. Então, essa compreensão que nós precisamos ter para formar as nossas famílias. Né? E o que nós temos visto hoje dentro das igrejas? O problema não está lá fora, está dentro das igrejas. São homens que não sabem o seu propósito, Exato. Não sabem para onde que estão indo, né? Estão se arrastando na vida, né? Não lideram suas casas, não lideram suas famílias. Mulheres que não respeitam seus maridos. Mesmo que ela tenha argumentos legítimos para não respeitar. Para não respeitar. Então, quando você não entende você tem que entender qual é o seu propósito dentro dessa unidade familiar. Quando você entende, você fala assim, eu vou fazer a minha parte.
Porque o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o marido pode ser salvo pela esposa. Exatamente. Né? A Bíblia diz que a unção de Deus em nós, ela modifica o ambiente. Exatamente. Né? Quando Cristo chegava num lugar, o milagre chegava junto com ele. Então, se eu estou vivendo uma vida focado no meu propósito dentro do casamento, a minha esposa vai ver essa mudança em mim. Ela vai querer isso que eu estou vivendo. Claro. Então, o que eu vejo? Eu vejo, assim, muito querer apontar o dedo, sabe? É um querer apontar o dedo para o outro e não entender que quando você aponta o dedo e você reclama do seu casamento, você está reclamando daquilo que Deus projetou, da casa que Deus projetou. Que você não tem administrado bem, total responsável pela falência. Nós somos os mordomos. Nós somos os mordomos. Né? A família, Deus deu para nós cuidarmos dela. E Ele manifesta em nós o seu caráter. Né? O homem é aquela função de Deus Pai na vida dos filhos. Né? A mulher, aquela função de Espírito Santo, aquele lado mais sensível, mais emocional, aquele lado mais agregador. Né? Eu estava estudando a origem da palavra mulher. No original quer dizer aquela que cola. Entende? A mulher tem esse poder de agregar, de trazer para perto dela. Né? O que será? Por que muitos casamentos não estão dando certo? O homem sai do trabalho, ao invés de ir para casa, vai para o boteco. Ou vai com os amigos. Ele gasta mais tempo fora do que em casa. Porque ele já está com tantos problemas que ele não consegue Não consegue gerir. Aí ele, de vez de buscar uma ajuda, ele vai buscar um paliativo. Ele vai buscar uma fuga. E é tão interessante isso daqui, que às vezes o cara chega em casa e a mulher está virada no bicho. Não é nem porque o cara atrasou e nem porque ele bebeu. É por conta da esfera espiritual que foi aberta. E a mulher ficou exposta a esse espírito de rebelião contra o marido, de insubordinação, de falta de respeito. Então, na verdade, ela está debaixo de um ataque demoníaco que o capeta falou, bom, ele chegou vulnerável, ele tirou a armadura. Então, eu vou usar do que eu tenho, do próprio exército dele para atacar. E ali começa a virar aquela guerra. Vira uma guerra. Então, essa compreensão que nós temos que ter em relação ao casamento. O casamento não é seu, querido. Não é seu, minha querida. O casamento é de Deus. Foi Ele que criou essa unidade familiar. Foi Ele que criou essa instituição, que é a instituição mais poderosa da face da terra. Não existe nada mais transformador na sociedade do que o casamento. Tudo que você vê na sociedade hoje contra o casamento, essa pregação, né, da libertinagem, da promiscuidade, relacionamentos abertos, pessoa já casou 10 vezes, né, e casa separa, sabe, perde o vínculo familiar. Totalmente. E no meio dessa confusão, quem que estão? Os pequenos. E são os pequenos que vão muitas das vezes carregar marcas profundas para o resto da vida. E tem gente, a maioria deles, eu posso até dizer, que nunca encontra um caminho na vida. Porque um pai ou uma mãe, muitas vezes, não entenderam o seu propósito. Não entenderam por que eles estavam ali dentro daquela família. Eles não estavam ali para satisfazer os seus próprios desejos. Sabe por quê? Porque casamento é sacrifício. É entrega. É renúncia. É fechar a boca, muitas vezes. Exatamente. Sabe? É ficar em silêncio. Sabe? Às vezes dá vontade de falar, dá. Às vezes dá vontade de xingar, dá. Mas você é a morte do eu. Uma vez eu vi o pastor Corte, eu gosto muito dessa ilustração que ele dá, que ele fala o seguinte, que quando você casa, Deus quebra o vaso. Não, é quando você aceita Jesus, ele quebra o vaso. Quando casa, ele pisa os cacos. Não, ele falou assim, não, é assim, ó. Essa é uma outra. Quando você casa, Deus quebra o seu vaso. Deus te quebra. Agora, quando você tem filho, Deus moe os cacos. Aí Deus vem e pisa mesmo.
Porque aí, quando você pensa em falar alguma coisa, aí você olha pro seu filho e você fala, eu não posso. Eu não posso. Porque a criança que está ali, ela confia em você. Exatamente. Ela acredita em você. Exatamente. Porque ela nasceu, ela ela começou a ver aquela carinha ali, ela vê sua cara, ela vê sua esposa, ela vê você, ela tá te olhando todo dia, então ela vai criando aquele vínculo. Então, vendo você alimentar, trocar, você tem superpoderes que ela não tem. Você tem superpoderes. É o primeiro herói da criança, é o pai. É o primeiro herói da criança. Então, quando você quebra esse encanto da criança, quando você rouba dela esse direito de ter um pai. Eu lembro uma vez, isso mexeu muito comigo, mexeu demais com o meu coração. Eu tenho um sobrinho, chama Lucas, e o pai dele rejeitou ele. Sabe? Ele e minha irmã lá tiveram os problemas deles e ele rejeitou o menino. E um dia nós estávamos almoçando, ele era bem pequeno. E ele disse assim, não sei por que ele falou aquilo, ele falou assim, eu não tenho pai mesmo, meu pai me rejeitou. E ele falou e abaixou a cabeça. E aquilo cortou meu coração. E eu peguei e disse para ele assim, deixa eu te falar uma coisa, Lucas. Ele era bem pequenininho, ele devia ter uns 4 aninhos, 5 aninhos. Eu falei assim para ele, deixa eu te falar uma coisa. O problema não estava em você. O teu pai não te rejeitou porque o problema é você. Foi o seu pai que foi um tolo e perdeu a oportunidade de participar da vida linda que é você. Pois é. E realmente é um saque muito grande para o filho que se sente culpado de algo que ele não tem culpa. Essa culpa acarreta traumas emocionais, principalmente um bruto de um complexo de inferioridade que às vezes é extremamente potencializado por um abuso sexual, pela falta de cuidado com essa criança. Isso. E a quebra de aliança, né, do princípio da aliança espiritual entre o pai e a mãe, e deixa essa criança vulnerável ao abuso sexual, à pedofilia, ao que quiserem chamar. Né? É isso mesmo. Eu falo a minha experiência. A minha mãe teve que sair trabalhar. Tinha que cuidar dos filhos. Meu pai meteu o pé, sumiu. Por muito tempo ele sumiu. Ele não assumiu o papel dele. E o que aconteceu? A gente ficava vulnerável. Minha mãe ia trabalhar e a gente ficava... Aí até esses dias eu estava passando perto de um lugar assim, que tinha um rio. Eu falei, olha mãe, eu andava aqui no meio desse mato aqui. Tipo, e a mãe, ai meu Deus, ainda bem que Deus te guardou. Eu orava tanto para Deus te guardar, meu filho. Mas você vê, o que acontece quando tem essa ruptura no casamento? A mulher vai ter que trabalhar, o homem vai para um outro lado, ou às vezes existem alguns casos que o homem fica com o filho e a mulher foi embora, meteu o pé, existem, né? E é muito traumático também. Eu conheço situações assim e o cara tá assim sendo... Inclusive meu amigo aqui de Cascavel, meu amigão, temos contato diariamente, também a esposa dele foi embora, ele com um menino e uma menina, já adolescentes, ele, cara, ficou destruído, passou dias assim que nós, os amigos, temíamos pela vida dele, por como ele estava vivendo, o ébrio que ele virou, e também pela dor que esse cara sentia. Às vezes a gente tinha medo que ele fizesse alguma coisa contra ele. Ele tinha uma caminhonete importada, eu lembro uma noite, ele totalmente desequilibrado, saiu pra rua, ele bateu toda essa caminhonete. E um belo de um dia, quando a gente pensou que a gente ia perder o nosso amigo, esse menino acordou e falou, hoje eu vou mudar de vida. E eu vou trazer ele aqui no programa, não vou falar nome nada ainda, né? Primeiro eu tenho que conversar com ele, ver se eu tenho autorização de expor isso, mas ele é um cara que eu quero trazer aqui, eu quero que você veja. O filho e a filha dele são meus amigos. De vez em quando eu corro de carro, o menino dele é um dos meus fãs quando eu vou correr no autódromo. E ele tomou uma postura, Fábio. Esse cara, ele tomou uma postura de pai e de chefe daquela casa. Ele cria os meninos. Coisa linda. A ex-esposa dele, uma moça muito bonita, muito atraente, a beleza dela tá levando ela para vários lugares, e hoje ela é solteira mesmo, ela tá aproveitando, e o meu amigo vestiu as calças com uma força que é de admirar. Eu não me canso até de falar, bicho, você é uma referência de cara que deu a volta por cima e assumiu o papel de pai. Impressionante, Fábio. E existem esses casos, né? De homens que são deixados e ficam e assumem ali o papel
né, de cuidar da família. Né? Mas existe também um número muito grande, né, dos homens que abandonam seus filhos. Se abdicam de toda a responsabilidade legítima deles. Fica tudo na mão da mulher. Tem um estudo que eu tenho lá em casa, né? 600 mil crianças nascem no Brasil todo ano sem o nome do pai. Essa é uma pesquisa antiga, já de 2011, 2000. É antiga essa pesquisa. Era um terço a proporção. 600 mil crianças que não têm o nome do pai no documento, meu Deus do céu. É um exército de problemático, é um exército de delinquência, porque muitas mulheres não vão conseguir sustentar esses filhos, não vão conseguir manter essa família. Muitas se perdem, muitas vão para a prostituição. Exatamente. Sabe? E aquelas crianças já vão crescendo ali praticamente condenadas. Esses dias, no meu trabalho, eu também trabalho como motorista de aplicativo, e eu fazendo algumas corridas e tal, e peguei uma moça, garota de programa, e ela entrou no carro com algumas crianças, foi até a casa, eu acho, da avó, não sei, deixou aquelas crianças dali, ela foi pro programa. Eu deixei ela lá no lugar do programa. Meu coração rasgando de dor de ver aquilo, porque aquelas meninas, as filhas dela, estavam tendo um discipulado já. As meninas estão aprendendo. E pelo que eu vi da conversa, parece que a mãe da moça já era também. Gerações. Você entende? A prisão que é isso. A família é uma geração, sabe, toda aprisionada. E aí eu ainda perguntei pra ela, falei, e o pai dessas crianças, cadê? Ah, ele não ajuda, não sei o que e tal, meteu o pé, sumiu, não sei o que. Entende? Eu fico pensando, como é que o cara faz o filho, e assim, larga, assim, como se fosse bichinho, sabe? Então, essa quebra, gente, dos vínculos familiares, é o que tem levado famílias inteiras à destruição. Gerações inteiras. Então, nós temos que dar uma atenção especial para a nossa família. Tem que ser o nosso maior desafio. Exatamente. Pitágoras já falava. Eu lembro de uma cidade chamada Sengés, no norte do estado, ao lado de uma fábrica que eu trabalhava, uma fábrica de compensados da família Bobato, tinha uma escola, que eu não lembro o nome, uma escola do município, e tinha uma frase do Pitágoras lá, que dizia assim: salvar a família é resgatar a sociedade. Os maiores problemas que a nossa sociedade está tendo, de inversão de valores, criminalidade, vícios, aborto desenfreado, promiscuidade, é por conta da dissolução, do dissolvimento da família. Acaba a criança, o indivíduo, ele acaba não tendo mais referência de pai, de mãe, de casal, de família, e ela fica muito fácil, muito exposta facilmente a todo tipo de moléstia social, espiritual e psicológica. É um negócio impressionante. O que é destruição da família? O resultado da destruição da família é catastrófico para a sociedade. É um negócio muito terrível. Isso mesmo. Uma coisa que a gente precisa entender. O maior desafio que Deus colocou na minha mão como homem, na mão da minha esposa como mulher, é levar essa família até o fim da jornada. Esse é o maior desafio. Não, pode ter o sucesso que for, pode fazer o que for. Se chegar lá no fim, a gente não deixou um legado para nossa filha, para os nossos netos, se eles não puderem olhar para nós e falar assim, olha, eu admiro meu avô, minha avó, eu admiro, porque eles são referência. Eles marcaram a nossa vida. Né? Que tipo de marcas nós estamos deixando na vida dos nossos filhos? Que tipo de marca nós estamos deixando no coração da nossa esposa? No coração do nosso marido? Porque o homem também tem sentimento, sabia? Porque às vezes tem mulher que acha que o homem não tem sentimento, que pode falar de qualquer maneira. Exatamente. Não é assim. Quem sabe você fala de qualquer maneira com o seu marido, porque você viu seu pai sendo um bruto com a sua mãe, e aí você levou essa mentalidade de que
homem é tudo igual para o casamento. E às vezes seu marido é um bom homem. Mas você, porque está ferido, machuca porque está machucado. Né? E da mesma forma o homem, às vezes teve problema lá com a mãe. Eu vi uma história de um cara que ele tinha, assim, ele não se envolvia emocionalmente com as mulheres. Ele só usava, ele abusava das mulheres. E ele tinha ódio de mulher. Ele só se aproximava de mulher para abusar. E o que aconteceu com esse cara? Ele estava passando por um atendimento e Deus revelou para o cara que ele tinha visto um negócio quando ele era criança. E quando Deus revelou para aquele cara que estava atendendo ele, que ele tinha visto um negócio quando era criança, ele lembrou do negócio. E aí ele falou. E o que aconteceu? Ele estava num rio com a mãe dele, com o pai dele. E o pai saiu para pegar não sei o quê. Enquanto o pai saiu para pegar não sei o quê, a mãe dele teve relação com 2 caras na frente dele. Na beira do rio. Meu Deus do céu. Então o cara virou um monstro. Ele tinha ódio de mulher. E toda mulher que ele se aproximava para abusar. Para ter vantagem. Descontar a mágoa da mãe Você entende? das mulheres. Então assim, olha o poder que tem a atitude de um pai e de uma mãe na vida de um filho. Então, meu querido, entenda uma coisa. A família ainda é e sempre será, até a eternidade, o maior investimento que você pode fazer. Tá? Investe na sua família. Ore pela sua família. Se dedique pela sua família. Estude pela sua família. Faça tudo o que for possível para que a sua família esteja bem. Porque olha só, eu fico vendo nesse pessoal, principalmente a questão da política, né? Eles querem cuidar e resolver o problema do mundo, né? Mas eles querem fazer isso sem valorizar a família. Eles querem fazer isso tirando Deus do meio da família. Não vai dar certo. Eles querem organizar desorganizando. Não vai dar certo. Tá? Se nós queremos uma transformação em nós, nas nossas famílias, em nossa sociedade, nós temos que começar por aquilo que é mais sagrado. E não existe nada mais sagrado nessa terra do que a família, do que o casamento. Né? É o homem, a mulher e os seus filhos. Né? E esses dois juntos preparando a próxima geração. Se nós falharmos em preparar a próxima geração, nós falhamos em tudo. Exatamente. É isso aí, então. Certo, meu irmão? Certo. Pessoal, então esse é o nosso irmão Fábio Rodrigues Pardinho. Ele tem 3 canais no YouTube. Tem um que é o mais expressivo, que é o Família na Verdade, o Homem que é Homem e o Pregador da Praça. Eu também tenho um canal no YouTube, bem tímido, faz tempo que eu não posto nada. O nome é Ministrando no Fusca. Por que esse nome? Porque um dia eu estava na Praia de Matinhos, dentro de um Fusca, do meu amigo Hugo Alves, jornalista, e eu fiz um vídeo, e aquele vídeo impactou ele. Ele falou, cara, vamos fazer um canal no YouTube, colocar Ministrando no Fusca, e você faz os vídeos aí. Só que hoje não temos mais o Fusca. Mas também tem esse canal que, com certeza, nós vamos ter uma boa parceria aqui com o irmão Fábio também. Lembrando do evento que o Fábio tá programando para 9 a 15 de novembro de 2022, que é a Jornada de Cura da Alma e Restauração da Família, que vai acontecer aqui em Cascavel do dia 9 ao dia 15. Quer falar mais alguma coisa sobre o evento? Eu quero aproveitar e falar para você, se prepare, se organize para essa data, tá? Assim que nós tivermos já determinado o local, o investimento, a gente vai estar informando aqui, né, e também lá nos meus canais, tá certo, do YouTube, né, mas já se prepara, você que tem o desejo de fazer uma escola, para Deus tratar sua alma, tratar seu coração, suas emoções, seus traumas, suas feridas da infância, né, Deus tratar sua família, tá? Eu sempre digo o seguinte, às vezes as pessoas, eu vejo lá no canal, as pessoas querem elas querem um resultado, mas elas não estão dispostas a fazer nada para ter resultado. Então, se você não planta nada, você não vai colher nada. Exatamente. Entende? Então, você precisa fazer algo, né, pela sua família. Quando eu vi que o meu casamento estava indo para o fundo do poço, já estava no fundo do poço, né? Quando eu vi que já estava morto o meu casamento, o que eu fiz? Né? Falei, não, eu vou buscar ajuda. O problema está em mim, então eu vou me curar. E fui atrás.
né? Dei o primeiro passo, fui atrás. E hoje eu estou colhendo o fruto daquilo que eu semeei, né? Daquilo que eu fui atrás, né? Deus teve muita misericórdia da minha vida, tá certo? Então, se prepare, venha participar conosco. Tenho certeza que vai ser uma semana assim que Deus vai mexer com você, chacoalhar você, e tenho certeza que você vai viver um novo tempo, né? Se assim você desejar, porque a gente tem que desejar, né? A gente tem que querer. Passe o seu WhatsApp para os nossos ouvintes. O meu WhatsApp é o 45 998 58 25 34, tá? Tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Repete mais uma vez, que às vezes o pessoal não conseguiu. O DDD é o 45, né? 998 58 25 34. Tá bom? Então, aguardo vocês aí na primeira jornada de cura da alma, mas vai ser a primeira de muitas que iremos fazer. Tá bom? Deus abençoe a todos. É isso aí. Fabão, prazer estar com você. Os portos aqui estão sempre abertos. E para você, nosso forte abraço e Deus te abençoe. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Beleza. Chique no último, meu filho. É isso aí. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Rádiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Rádiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Rádiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Rádiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Aleluia! Então você ouviu aí o nosso bate-papo no Manhã na Rede com o Fábio Rodrigues Pardinho, do canal do YouTube Família na Verdade, né? E lembrando que ele vai fazer o evento Jornada de Cura da Alma e Restauração da Família, no dia 9 a 15 de novembro de 2022. Como ele falou, já vai se organizando, reservando a sua vaga, se preparando para esse evento. Adquira sua Bíblia King James, na Musical Center Livraria Gospel em Cascavel, na rua Rio Grande do Sul 347. Vocês lembram daquela antiga rodoviária? Pois é ali na frente, Musical Center. Tudo que você precisa de materiais evangélicos. Bom, nosso programa vai se entrando na última curva para pegar a reta final, para receber a bandeirada de mais um dia de vitória no reino do Senhor, né? E o nosso grid de largada, não buscamos a primeira posição, nós buscamos fazer que todos cheguem, né, à bandeira quadriculada. Todos, aqui não tem competição, no reino não tem competição, porque o reino é muito dinâmico, ele é muito amplo e tem muito para todos. O reino é muito amplo, o reino é muito dinâmico e tem muito e para todos. Bom, hoje à noite tem a reprise do programa, amanhã também é para ser reprise, vamos ver se entramos ao vivo. É um prazer ter você conosco. Na semana que vem vamos ter muitas novidades também. Na terça-feira estará conosco o Dr. André, ortopedista, que vai estar falando um pouco sobre artrose, osteoporose, né? Problemas que dá aí na estrutura óssea. O que mais? Ouça nosso programa hoje, né, às 23 horas, que eu chamo o programa da noite de Momento Brasil, Verdade e Política, mas às vezes tem reprise do Manhã na Rede. Quero mandar um forte abraço a toda a equipe, todos os colegas da Missão Brasileira de Comunicação. Um grande abraço ao pastor César Dalmolin, ao Evandro, ao Wellington, ao Luan. Fica também aí agora, vem o programa Palavra e Movimento da Igreja Missão Brasileira de Francisco Beltrão, com a pastora Lucimar. E é isso aí. Você pode entrar em contato conosco, o nosso programa, pelo WhatsApp 45 99 854 1409. Temos o maior prazer em falar contigo e atender aí as suas mensagens.
Bom, eu acho que é isso. Finalizando, também quero mandar um abraço ao pastor Odair José, da Pizzaria Maná do Céu. Forte abraço, pastor e família. E é isso aí, meus queridos irmãos. Vou me despedindo, então, e você fica aí com o programa Palavra em Movimento. Um prazer ter sempre você com a gente. Forte abraço, Deus abençoe e até mais. Preparas-me uma mesa na presença do meu adversário. Unge a minha cabeça com teu ódio, e meu cálice transborda, e meu cálice